Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E o Santos busca o seu primeiro reforço, a sua primeira contratação. E pode chegar do Atlético Mineiro, lateral esquerdo Dodô. Está muito próximo de ser reforço do Santos Futebol Clube. O Santos também continua de olho em Diego Pituca. Vamos dar mais detalhes sobre isso. Soteldo, o jogador Soteldo não interessa mais ao Santos Futebol Clube, mesmo o Santos comprando o jogador, e o Santos vai tentar emprestá-lo. Quero falar muito sobre isso e também, claro, falar muito mais sobre o mercado da bola. Tá quente o mercado da bola e o Santos tentando novas contratações. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, quero dar um super recado pra você. Quero falar da 1xBet, patrocinador oficial do Barcelona da Espanha, e aqui no Varanda Futebol Debate também, né? Na 1xBet você tem bônus de até $300 para palpitar de montão. O que você tá esperando, hein, varandeiro? E utilizando o cupom VFutebol, você tem esse bônus recheado na 1xBet. E olha, tem grandes jogos hoje pra você, hein? É só você realizar o seu cadastro no link que está fixado nos comentários e não deixe de utilizar o cupom VFutebol. Olha, tem São Paulo e Palmeiras. Pra mim, é empate hoje. É empate no Morumbi. Tem América Mineiro e Corinthians. Ah, vai dar América Mineiro. E tem Flamengo e Atlético Paranaense. Pra mim, vai dar Flamengo. E olha, assim como eu fiz, você pode fazer o mesmo. Corre lá na 1xBet, faz o seu cadastro, utilize o bônus e no seu primeiro depósito você dobra o valor do seu bônus até $300. O que você está esperando, hein? Vem para 1xBet e você também vem correndo, faça o seu cadastro. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Peixe? Olha, o Santos Futebol Clube está muito próximo de anunciar o seu primeiro reforço. É claro que ontem nós trouxemos a informação do Bruno Marques, mas é aquele famoso jogador caseiro, né? Ele que estava no Arouca e também não se sabe ainda se o Bruno Marques vai ficar no Santos Futebol Clube. Vai depender muito da avaliação do Paulo Turra. Até porque as características do Bruno Marques são muito parecidas com a do Bruno Mezenga. Não vejo espaço para dois atacantes grandalhões. Se o treinador Paulo Turra ficar com o Bruno Marques, o Bruno Mezenga vai ter dificuldade para jogar e vice-versa. Meus amigos varandeiros, o Santos tem interesse no lateral esquerdo Dodô. Lateral de 31 anos de idade, ele que já jogou pelo Santos Futebol Clube. Dodô tem contrato até o final deste ano com o Atlético Mineiro, né? E o jogador tenta a sua liberação para realmente jogar no Santos Futebol Clube já no segundo semestre. Esta informação foi trazida em primeira mão pelo jornalista Wagner Frederico no dia de ontem e confirmada, né? Portanto, o Santos está realmente muito próximo de contratar o Dodô de novo, né? O Dodô que jogou pelo Santos, ele atuou inclusive em 2018 na briga contra o rebaixamento. O Santos ficou muitas rodadas em 2018 brigando para não cair. E o Dodô, né, foi um dos jogadores daquele elenco. Dodô tem 1,77 m, 31 anos de idade, ele que já passou por clubes, jogou no Atlético Mineiro, 65 partidas, 2 gols marcados e 1 assistência. No Santos, 42 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência. Jogou também pela Roma, da Itália, Inter de Milão, Sampdoria, Cruzeiro, Bahia, Corinthians e também jogou pela Inter de Milão no Sub-19. É um jogador bastante rodado, né? O Dodô. Olha, eu até comentei sobre esse tema ontem rapidamente no Twitter, né? Eu entendo o seguinte, vamos lá, tem as duas situações. Primeiro, o jogador que eu gostaria que jogasse no Santos e o jogador que o Santos tem condições de comprar. Então você precisa analisar a situação de duas maneiras aí. O Dodô era o lateral esquerdo que eu gostaria de ver com a camisa do Santos? Não era. Agora, diante do momento atual financeiro, esportivo do clube, o Dodô pode ser um nome interessante? Eu acho que sim. Porque é um jogador experiente, é um jogador que já conhece o clube, é um jogador que já jogou em grandes clubes do futebol brasileiro e também fora do país, né? Não tem aquela questão de chegar e sentir a camisa.
Então, eu acho que dentro dessas condições e analisando o momento atual do clube, o Dodô pode ser sim um jogador interessante. Volto a dizer, em condições normais, eu não pensaria no Dodô, né? Mas o Santos não tem dinheiro, gente. O Santos não tem dinheiro, mais do que isso. Muitos jogadores que talvez o Santos queira, neste momento, não vão aceitar jogar no Santos pela pressão, por jogar somente o Campeonato Brasileiro, por ter um único objetivo apenas, que é brigar contra o rebaixamento. Então, todos esses fatores ligados, né, me fazem concluir que o Dodô pode ser uma boa para o Santos Futebol Clube. O Santos, neste momento, não tem mais o Lucas Pires por ali, não tem o Felipe Jonathan, o Lucas Pires está afastado, vai ser negociado muito provavelmente para o Dinamo Zagreb da Croácia, conforme noticiamos aí alguns dias atrás. O Santos tem o Felipe Jonathan machucado, que não volta mais a jogar nessa temporada. Tem o Kevson, que é um garoto, eu confio muito no Kevson, mas já vimos o que aconteceu com o Lucas Pires, subiu e desceu rapidamente, então é preciso ter cautela com o Kevson, por mais que eu acredite muito no potencial dele. O Pedrinho Escaramuça, que ficou muito tempo fora, né, que ainda não jogou muitos minutos no time principal. Então, é preciso contratar um jogador, e um jogador experiente. E o Dodô, por mais que seja muito questionado no Atlético Mineiro, se você perguntar para o torcedor do Atlético Mineiro, a maioria vai dizer que o Dodô não é um bom reforço. O torcedor do Atlético Mineiro não é muito chegado no Dodô. Agora, é um jogador, no meu ponto de vista, que sabe fazer muito bem o arroz com feijão. É um grandíssimo lateral? Não. Aliás, eu faço uma pergunta, né? Nós temos grandes laterais no futebol brasileiro? São pouquíssimos, né? São pouquíssimos laterais de grande nível, de grande qualidade. Então, eu acho que o Dodô pode ser um jogador interessante. Agora, é preciso tomar muito cuidado com a questão clínica do Dodô, como realmente ele está. É um jogador que passou por problemas físicos, né? Por onde jogou. No Santos também, quando atuou pelo Santos, teve problemas físicos, teve muito tempo no departamento médico. Perceba que ele jogou poucos jogos no Santos. No Atlético Mineiro também ficou fora por muito tempo, também com contusão. Então, eu acho que esta avaliação precisa ser muito cuidadosa sobre o Dodô. Mas eu quero saber a sua opinião, se você acha uma boa ou não, né, o Dodô voltando ao Santos Futebol Clube, o lateral esquerdo Dodô, 31 anos de idade, que já atuou 42 partidas pelo Santos na sua última passagem. Meus amigos varandeiros, antes de falar sobre Soteldo, quero falar sobre Diego Pituca, hein? Um segundo nome que está também sendo alvo do Santos Futebol Clube é o Diego Pituca. Diego Pituca comunicou o Kashima Antlers e claro, comunicou de forma geral, né, a imprensa, torcedores, enfim, todos que acompanham o futebol, que não ficará no Kashima Antlers a partir de janeiro de 2024. Este comunicado foi uma estratégia do Diego Pituca para tentar a liberação do Kashima Antlers imediatamente. O jogador quer jogar no Santos Futebol Clube, o jogador quer voltar ao futebol brasileiro. E Pituca, que sempre demonstrou muito carinho, muito amor ao Santos Futebol Clube, entende que a volta precisa ser agora. Ele quer contribuir com este momento delicado e tentar reverter essa situação no Santos Futebol Clube. Portanto, o Diego Pituca faz muitos esforços e aceita inclusive reduzir o seu salário para voltar ao Santos Futebol Clube. O Santos não descarta pagar um valor alto para tirar Pituca imediatamente do Kashima Antlers. Lembrando que o time japonês pede 4 milhões de dólares, mas o Santos pode tentar um acordo pagando um valor menor. É difícil que Pituca saia de graça do clube japonês. Meus amigos varandeiros, falei de Pituca, falei de Dodô. Dois jogadores que podem estar chegando. E agora vou falar de Soteldo, jogador que está muito próximo, né, de deixar o Santos Futebol Clube, não deve jogar mais com Paulo Turra. E o Santos, que exerceu sim a prioridade de compra, conforme antecipamos há 2 dias atrás, que o Santos não iria declinar da negociação, até porque juridicamente o Santos entendeu que era um risco muito grande, porque o clube mexicano, o Tigres, já tinha um documento assinado eletronicamente pelo Santos que confirmava que o Santos exerceu a prioridade de compra. Portanto, se o Santos declinasse desta negociação, o Santos teria problema, muito provavelmente junto à FIFA, com risco de transfer ban. Então o Santos
vai comprar o Soteldo, não pagou a primeira parcela ainda, mas o Soteldo é jogador do Santos em 50% dos seus direitos. E o Santos, sabedor que o Soteldo não joga mais com Paulo Turra, pelo menos é essa a decisão momentânea, o Santos vai tentar negociar o Soteldo com outro clube, inclusive aceitando colocar o Soteldo em outro clube por empréstimo. Esta é a informação que foi trazida há pouco pelo Lucas Musetti da UOL, que o Santos aceita, inclusive, um empréstimo do jogador Soteldo. Agora, a situação do Soteldo é delicada para jogar aqui no futebol brasileiro. Isto porque o Soteldo já atuou 7 partidas no Campeonato Brasileiro, né? E com isso o Santos terá dificuldade para colocar o Soteldo num clube da Série A. Ele só pode jogar a Copa Libertadores da América, até porque já jogou a Copa do Brasil pelo Peixe, já jogou 7 partidas do Campeonato Brasileiro, já atuou na Sul-Americana, portanto, só pode jogar a Copa Libertadores da América. Qual clube, né, do futebol brasileiro vai levar um jogador para jogar apenas uma competição? É muito difícil, considerando que nós temos aí metade do ano, né? Metade do ano ainda para acontecer. Então a situação do Soteldo é difícil aqui no futebol brasileiro, mas o Soteldo dificilmente fica no Santos Futebol Clube. Agora, vamos aguardar, né, o posicionamento do Soteldo. Ele falou dias atrás que vai falar, que até agora só ouviu muitas coisas que não são 100% verdades, na opinião do Soteldo, e o homem vai falarem. Quando o Soteldo falar, vai vir muita coisa por aí. Vamos ver o que ele vai falar realmente. Muito se fala, né, que o Santos poderia, entre aspas, aí, ter forçado, né, a situação do Soteldo, porque de alguma forma entendeu que os valores do Soteldo eram altos por tudo aquilo que ele vinha produzindo e também pelo histórico de situações ocasionadas pelo Soteldo em termos de comportamento. A realidade é a seguinte: o Soteldo não deu problema agora. O Soteldo já vinha apresentando problemas meses atrás, né? O Hellmann colocou muita coisa embaixo do tapete. Esse é o grande problema, né? O Hellmann colocou muita coisa embaixo do tapete, o Turra chegou, recebeu um feedback, recebeu um monte de informação, e aí quando ele presenciou a primeira cena de indisciplina do Soteldo, ele tomou a decisão. Ele viu uma cena de indisciplina e, claro, já tinha informações de outras que aconteceram lá atrás, simplesmente ele somente tomou a decisão e a diretoria acatou. Tá certo? Meus amigos varandeiros, o Santos será julgado na próxima sexta-feira no STJD. E pode ser penalizado em 10 jogos sem mando, né? Aliás, 10 jogos sem público no estádio e ainda levar uma multa de R$100 mil. Lembrando que caso o Santos receba essa pena máxima, também pode ter uma pena menor, claro, o Santos vai, a princípio, descontar os jogos que o Santos já cumpriu esta punição. Julgamento sexta-feira, todo mundo de olho e, claro, todos atentos, né? Como será o modelo de defesa do Santos Futebol Clube, que na última audiência foi muito ruim a postura dos advogados do Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros, o treinador Paulo Turra prepara o Santos para a partida do próximo domingo contra o Goiás às 11 horas da manhã. E o Santos deve contar com Kevson na lateral esquerda. Kevson, portanto, será o titular na lateral esquerda e Gabriel Inocêncio deve jogar pela direita. O Santos tem problemas para montar o meio-campo e, muito provavelmente, o garoto Sandri, que tem agradado o treinador Paulo Turra, pode ganhar a posição no meio-campo. Ele pode jogar ou no lugar do Luan Dias, que foi titular na última partida, ou até mesmo como primeiro volante no lugar de Rodrigo Fernandes. O Santos pode repetir o mesmo esquema, num 4-4-2. O provável Santos para o duelo contra o Goiás na Vila Belmiro terá em campo a seguinte escalação. No gol, João Paulo, do lado direito Gabriel Inocêncio, na zaga Messias e Joaquim, e do lado esquerdo o jogador Kevson. No meio-campo, o Santos deve ter Rodrigo Fernandes, Sandri Dodi e Lucas Lima. Na frente, Mendonça e Marcos Leonardo. Caso o Marcos Leonardo não seja negociado até lá, né? Se ele for negociado,
o David será o titular no próximo domingo. É isso, meus amigos varandeiros, são as informações do Peixe. Para você ligadinho no canal, não esqueça, deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço, valeu galera, tchau!